sejam todos muito bem-vindos a Um Livro na Minha Casa. O meu nome é Ariane e hoje eu vou falar com vocês sobre a autobiografia do cantor Jeremy Camp. Esse livro aqui foi uma grande surpresa para mim. Eu não esperava ser tão impactada com essa leitura. Mas primeiro eu vou contar para vocês como é que eu descobri ele, como é que eu cheguei nele. Alguns meses atrás eu assisti o filme Eu Só Posso Imaginar. Ele conta a vida, ele é inspirado na vida de Bart Millard, que é um cantor americano. Terminei de assistir, amei, chorei, tudo. Daí fui pro Google pesquisar mais das músicas desse cantor. A música Eu Só Posso Imaginar, ela é maravilhosa. Copiei no caderno, aquela coisa arada toda. E eu descobri que logo em seguida ia ser lançado outro filme com uma proposta parecida. Era um filme cristão, os dois são cristãos, né? Que ia contar a vida de Jeremy Camp. Não conhecia esse cantor, fui pesquisar, fui olhar as músicas dele e descobri que junto com o filme ia ser lançado o livro, uma autobiografia, ou seja, o cantor está contando a sua história. Então eu disse, né? Vou esperar, não vou assistir o filme. Vou primeiro, quando puder comprar o livro, vou comprar e vou ler. E assim foi. No mês de maio que passou, comprei e li esse livro maravilhoso, pessoal. Só tenho, assim, recomendações. Digo, leiam porque é muito bom. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a história. Ela começa com a conversão dos pais do Jeremy. Eu achei muito importante esse passinho para trás que ele deu, porque a figura dos pais, como mentores espirituais, foi muito importante na caminhada de fé do Jeremy. Então, isso já me fez refletir sobre qual a importância que eu tenho como cristã em instruir a minha filha nos caminhos do Senhor. Então, isso aí já valeu a leitura, vamos dizer assim, né? Mas tem muito mais. Então, os pais dele se convertem, eles tinham uma vida muito difícil, o pai dele bebia, enfim, muitas dificuldades. Eu não vou me adentrar a detalhes, até porque eu desejo que vocês leiam esse livro, né? Então, eles aceitaram a Jesus e vocês sabem, aquele cristão que tem o primeiro amor, aquele desejo, aquela entrega total. Me faz até lembrar daquela passagem quando Jesus fala para Simão, quem muito foi perdoado, muito ama. É assim que eu vi, quando eu li assim, eu vi essa mensagem na minha mente, sabe? Dos pais do Jeremy. Então eles logo já se envolvem na obra de Deus, logo já se entregam 100% na obra, né? Em função da obra. E o Jeremy cresce nesse ambiente de amor, onde tem muito envolvimento com a palavra de Deus, com serviços relacionados à obra. No decorrer da sua adolescência, ele se desvia, não que ele se desvia da igreja, ele não sai, ele continua ainda. Ele mesmo fala que ele sabia o que era certo, mas por causa das suas amizades, pela sua natureza muito divertida, ele gostava muito de festa, de brincar, enfim. O que acontece? Ele vai se perdendo e vai entrando num caminho muito difícil, se afastando, e mesmo que ele reconhecesse que ele estava errado, ele não tinha forças de dizer, não, agora eu quero uma vida com Deus. Ele não tinha esse propósito. Mas nós sabemos que quando Deus tem uma obra na vida da pessoa, não é mesmo? É dia e hora marcada. Um dia ele vai ter, sim, o seu encontro com Deus, a sua transformação. E a partir dali, a história ganha um novo recomeço, uma nova proposta, porque ele entrou fundo, né? Foi que nem com o pai dele, né? Ele entrou fundo naquilo que ele queria, não. Eu quero servir a Deus, eu quero sentir a presença dele, eu quero ser tocado pelo Espírito Santo. Então ele chega a mudar de escola, porque ele sabia que as amizades que ele tinha nesse colégio que ele frequentava não seriam boas para ele, então ele muda de escola. Eles têm muitas dificuldades econômicas, a família dele tem muita dificuldade econômica, então ele ir para outra escola, que era a que ele queria, foi muito difícil, ele teve que trabalhar para isso. Então vai se passando os anos, ele vai se firmando espiritualmente, e o dom da música
começa a ser despertado em seu coração. O ministério dele vai ganhando força, ele vai cantando em outras igrejas, aí ele já está na faculdade, ele sai de casa, né, vai morar em outra cidade, vai ganhando destaque. É nesse momento que ele conhece a Melissa, o seu primeiro grande amor da vida dele. A Melissa é uma jovem maravilhosa, que tinha uma vida com Deus, uma comunhão com Deus surpreendente, né, para a idade dela. E o que acontece? O sentimento dos dois é bem amor à primeira vista, vamos dizer assim, e é recíproco um para o outro. Mas mesmo sendo recíproco, mesmo um gostando do outro, eles têm sim dificuldade de realmente se juntar. Eles começam a namorar, terminam, começam a namorar, terminam, até que eles se afastam. Daí eles se afastam. Nesse momento que eles estão afastados, algum tempo depois, o Jeremy descobre que a Melissa foi diagnosticada com câncer no ovário, e é um grande choque para ele, porque ele ainda amava ela. É até difícil entender por que eles não ficaram juntos já desde o começo. E ele corre para ver ela no hospital, e ele fala, né, para Deus que se ela ainda o amasse, eles iam, né, ele ia pedir ela em casamento. E não preciso nem dizer que foi assim que aconteceu, né? Foi assim que aconteceu, mesmo ela estando doente, ela tinha tido uma melhora médica, então eles estavam muito contentes, realizaram a festa do casamento. Gente, isso aqui é só por cima da história, tem muita coisa maravilhosa acontecendo. Você deve estar pensando, né? A Ariane contou a história toda. Não, pessoal, para mim a história começa agora. Na verdade, a vida não é como um livro, né, de ficção, onde a gente sempre pode escolher o final e colocar ali felizes para sempre. A gente sabe que a vida não é assim. E isso daqui é a história da vida de pessoas, da vida do Jeremy. É uma biografia. Infelizmente, a Melissa, ela veio a falecer. Então, a questão do luto vai ser desenvolvido aqui. Mesmo cristãos, a gente sabendo que as pessoas que partem com o Senhor, assim como Melissa, elas vão ser recebidas por ele, né? Essa é a nossa esperança. A esperança do cristão é ser salvo por Jesus e estar com ele na glória. Mas mesmo nós sabendo que aqueles que partiram estão com Deus, para quem fica, existe sim o choro, existe a saudade, existe as lágrimas, não é verdade? E não foi diferente com Jeremy, mesmo ele estando muito forte espiritualmente, ele sentiu revolta, ele não quis mais cantar, ele não quis mais acreditar nas promessas que o Senhor tinha feito para a vida dele. Então agora sim vai começar o testemunho real dele e a história da música I Still Believe, né? Em inglês, em português fica Eu Ainda Acredito. Então, a carreira do Jeremy começou a ser impulsionada pelo testemunho dele de como ele superou o luto pela esposa. Não foi um mar de rosas, não é uma história dizendo assim, nossa, como ele foi forte, como ele foi corajoso. Pelo contrário, ele coloca todos os seus pesares no seu testemunho. Ele conta de todas as vezes que ele duvidou, de todas as vezes que ele ficou com raiva de Deus, de todas as vezes que ele, em suas orações, ele jogou, né, todas as palavras de revolta que ele tinha no coração dele. E nós estamos vivendo, né, numa época de quarentena, numa época de Covid, onde a gente vê tantas pessoas perderem a sua vida por essa doença maldita. E quem de nós já não pensou, né? Onde está o Senhor? Porque o Senhor não entra com providência. Quantas pessoas boas ou más, enfim, pessoas que não deveriam morrer na nossa mente, né? Não deveriam morrer, estão perdendo a sua vida. Então, bem nesse momento eu li esse livro e a questão do luto falou muito forte comigo. Muitos trechos eu chorei, muitos trechos eu pedi, né, para o Senhor fortalecer a minha fé e que nós possamos, acho que essa é a principal mensagem do livro, que mesmo com medo, mesmo com lutas, mesmo com as dificuldades, a gente possa ainda levantar a nossa bandeira ao Senhor e dizer,
eu ainda acredito. Acima das circunstâncias, Senhor, eu ainda acredito. Aumenta a minha fé, que eu possa aceitar os teus propósitos acima das minhas vontades. E a história dele é uma história de recomeço também, que eu amei, porque ele conhece a Adriene, que é uma moça cristã, mas ela não estava tão comprometida, né, espiritualmente. E a Melissa mesmo, já partindo, vai servir de inspiração para que ela se renove sua fé. E os dois vão sim se casar, vão construir uma nova história. E o livro vai explicar todo esse processo. Vale muito a pena a leitura para vocês. Eu recomendo. Vou parar por aqui para não falar mais nada. Um grande beijo para vocês. Esse livro está sim na Amazon. Então, se você for comprar, não se esqueça de usar o meu link. E até a próxima leitura.